Sejam muito bem-vindos à Maratona Vivendo do Seu Negócio de Bebida. Eu me chamo Gladys Teodoro, sou empresário no ramo de bebidas há 9 anos. Vivo do meu negócio de bebida e o meu negócio já faturou múltiplos milhões de reais. E nessa maratona você vai aprender como vender R$ 100.000 por mês com o seu negócio de bebida, gerando lucro todos os meses, mesmo que você esteja iniciando do zero, ou mesmo que já tenha um negócio de bebida, mas ainda não fatura R$ 100.000 por mês. E olha só, é super possível você vender R$ 100.000 todos os meses, independente do nível que você esteja hoje. Quanto você vende hoje? Então, se você tem um negócio de bebida ou está querendo abrir um negócio, esse evento aqui é para você, beleza? E talvez isso daqui seja muito bom para ser verdade. Você está provavelmente pensando nisso. Olha, o que esse cara está falando, isso não existe. Vender R$ 100.000 por mês, se eu não tivesse vivido isso na prática e vivenciado isso, além de ver várias histórias com os meus próprios olhos, tá? Como assim, Teodoro? Olha só essas histórias aqui que eu quero mostrar para vocês dos meus alunos. Eu sou Ana Beatriz, eu sou de São Paulo, sou da região leste de São Paulo. Durante a pandemia, a gente ficou muito limitado às saídas, às compras, essas coisas todas, e eu comecei a fazer presentes personalizados. Então, eu comecei a personalizar vinhos, kits de gin, para presentear os meus amigos mesmos que continuavam fazendo aniversário. Nisso, virou uma rotina, porque a pessoa que recebia também queria enviar e acabava me solicitando para fazer o presente ou não. E aqui na região onde eu moro, hoje está construindo muitos prédios, está criando um outro conceito de comércio aqui na minha região. Já que eu tenho essa ideia, eu tenho uma oportunidade de ter clientes potenciais com as construções desses condomínios, eu vou investir num ponto comercial. Então, eu escolhi um ponto e fui. Para mim, eu era nova no segmento, né? Então, da onde eu conhecia você? Eu conhecia você dos vídeos do YouTube, e de lá eu já acompanhava algumas coisas que já aproveitei bastante. Quando eu vi o treinamento, para mim, era recente o negócio. Então, era uma linha que eu estava faturando 30 mil, no máximo 35 mil, e eu já via isso como um bom resultado, por quê? Porque eu vendia latinha de cerveja, simplesmente a latinha para aquele consumo ali que passava na rua. E aí, numa dessas suas apresentações no YouTube, você apresentou o MDL, e estava lá, olha, hoje é o último dia da inscrição. Aí eu fui e fiz a inscrição, foi um divisor de águas. Então, eu tinha tudo muito junto e misturado. Então, eu queria ser uma distribuidora, trabalhando com desenho de adega, com uma estrutura de adega, eu queria ter isso, as pessoas me cobravam, ai, tia, tem que ter porção, ai, tia, tem que ter comida, ai, tia, tá faltando isso. Então, quando eu consegui, no final do ano, ter alcançado 150 mil, que não era a minha expectativa, acho que foi 148, alguma coisa assim, aí eu fiquei super feliz. Eu estava pesquisando algumas coisas de distribuidora de bebida na internet. E aí eu precisava de um norte, né? Da onde seguir, o que fazer, o que eu podia melhorar, né? Porque quando eu abri, eu tinha uma forma de trabalhar. Mas depois que eu conheci aí o método de distribuidora lucrativa, né? O MDL, muita coisa abriu assim na nossa cabeça. Antes de eu entrar no método ali, eu vendia menos de 100k no mês. Qual que foi o maior que você conseguiu hoje, após entrar, após aplicar, após estar junto com o pessoal? Eu bati quase a casa dos 200. Lembra que a gente ainda falou, não, na próxima vez que nós conversar, tu vai estar ali faturando acima do 100, não sei o quê. Então, o momento chegou, né? Estou aqui com uma qualidade de vida que bem diferente do que eu já tive. Eu trabalhava muito para os outros, hoje eu trabalho para mim. Então, eu tenho uma qualidade de vida totalmente diferente hoje em dia. Fala pessoal, sou Laiane Dark de Cachoeirinha, Pernambuco. Há 3 anos estou atuando no mercado de bebidas e conheci o MDL, que vem destravando na minha mente, fazendo ter estratégias de vendas. E hoje, graças a Deus e ao Teodoro, eu vendo mais de 100k por mês. Imagine você, o que vai acontecer quando o seu negócio de bebida começar a vender R$ 100.000 todos os meses?
quantos sonhos você vai poder realizar? Já parou para pensar o tanto de sonho? O que você vai poder proporcionar para sua família? O plano de saúde que você tanto quer pagar? Você vai poder quitar suas dívidas, comprar sua casa própria, ter tempo para curtir e aproveitar a sua família, tirar aquelas férias que você tanto quer, que você não conseguiu ainda, fazer uma viagem dos sonhos, comprar um carro que você tanto quis. Enfim, quando se tem a liberdade financeira, gente, você tem um controle também sobre o seu negócio, realmente você consegue ter um negócio lucrativo. Todos os seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Vem cá, bora fazer um exercício comigo? Eu tava louco para chegar nesse momento, porque eu fiz um exercício desse jeito há muito tempo atrás e deu muito certo na minha vida. Eu acho que com você também vai funcionar. Pega aí uma folha, um papel e uma caneta. Tem que ser uma folha, um papel e uma caneta. Pega rápido, ó, vou dar 10 segundos, vou contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou papel e caneta? Agora você vai listar 4 sonhos que você quer realizar. 4 sonhos que você quer realizar para você ou para a sua família, beleza? Tem que listar no papel grande, seu papel é grande, 4 sonhos. Coloca lá, primeiro sonho, comprar uma casa. Coloca o sonho que você quer, o seu sonho ou da sua família, caso você tenha uma. Vai lá, faz isso agora mesmo, faz isso agora. Esse exercício ele é muito importante. O poder da mentalização é fundamental para alcançar os objetivos. Eu já mentalizava o meu negócio de bebida, faturando o que ele fatura hoje. Lá quando eu estava no início da minha jornada com o meu pai. Então, vamos nessa, escreve aí, pois eu preciso que você comece a mentalizar o seu futuro. Quando você escrever isso no papel, eu preciso que você colhe esse papel em um local que você consiga ver ele todos os dias. Mesmo assim, você nunca mais vai esquecer ele, tá? Porque o seu propósito para perseverar, tá? E seguir firme para fazer o seu negócio dar certo, beleza? Então, vou te ajudar nessa jornada com orientações, eu vou te ajudar com ferramentas, suporte, mas quando você sabe o seu porquê, nada pode te parar. Então, eu vou te dar ferramenta, eu vou te dar instrução, eu vou te mostrar tudo nessa maratona. Mas, quando você souber o seu porquê, você tiver mentalizado aquilo no papel, nada mais vai mudar. Agora é importante que você fique ligado, que para isso acontecer, existe um método, um passo a passo, e é isso que você vai aprender hoje nessa maratona. Provavelmente você está se perguntando, quem sou eu? Olha, hoje eu tenho grandes resultados. Eu sou reconhecido nesses 9 anos de ramo de bebida. O meu negócio já faturou múltiplos milhões de reais. O meu negócio mensalmente vende mais de 100 mil reais. Eu sou embaixador da Ambev, a maior cervejaria do mundo. Eu sou embaixador do BIS, o maior marketplace. Eu realizei o sonho de ter a minha casa própria, do meu carro, a minha moto, eu já viajei com a minha família, entre muitas outras coisas, apenas com o resultado que eu obtive com o meu negócio de bebida. Eu quero mostrar agora na tela para vocês alguns prints do meu sistema, do meu resultado que eu já obtive durante algum tempo. E da onde que eu sou, da onde que eu venho? Cara, pessoal, nem sempre foi assim a minha realidade. Eu vim de uma família muito simples. O meu pai, ele era funcionário CLT. A minha mãe era costureira e é costureira até hoje. E aos 15 anos eu trabalhava como menor aprendiz, meio período. Isso mesmo, com 15 anos de idade, olha só. E eu morava com os meus pais. E o que eu ganhava naquela época dava apenas para pagar as despesas, junto com meus pais, pagar as despesas, e não sobrava quase nada de dinheiro. E o pior aconteceu ainda naquele período, que o meu pai, ele adoeceu. E por conta desses problemas de saúde, que ele acabou sendo demitido da empresa onde ele trabalhava. E após isso, as coisas começaram a desandar, pois não tinha mais a renda principal da casa, porque era meu pai que trazia isso. E ele até buscou outros empregos para tentar melhorar a nossa situação naquela época, mas ele sentiu dificuldade de encontrar empregos por conta da sua idade e também pelos problemas de saúde que ele tinha. Mas a gente tinha que achar uma solução, pois viver naquela situação não dava, não era legal. Eu sempre pensei ainda que o caminho era empreender em algo. Mesmo eu trabalhando ali como menor aprendiz, eu sempre pensei que o caminho era empreender. Mas eu não sabia
como fazer isso? Foi quando meu irmão, um dia ele chegou para o meu pai e falou que conhecia uma pessoa que tinha uma fábrica de uma cachaça regional. O que é cachaça, Teodoro? Cachaça, ele tinha um produto igual esses aqui, uma cachaça regional na nossa própria cidade, que dava para ter uma renda vendendo aquele produto. E aquilo era uma solução, mas a gente tinha mais um problema. A gente não tinha dinheiro. E meu irmão, olhando aquela situação, ele emprestou na época R$2.000 somente para o meu pai. O meu pai me chamou para entrar nessa jornada com ele, naquele negócio, pois ele precisava de ajuda por conta da sua idade e com apenas R$2.000 iniciamos o nosso negócio de bebida. Compramos esse valor todo de cachaça na época, a gente saiu vendendo ela, a gente não tinha um local para trabalhar ainda, então a gente vendia ela no carro que a gente tinha da família e na rua, estabelecimentos, locais que a gente achava que poderia ter uma saída, a gente oferecia e vendia. E aos poucos, e bem lento, tá? O valor que a gente investiu, ele começou a voltar. E nisso, a gente foi usando aquele valor para reinvestir no negócio. Como a gente tinha ali o suporte da minha mãe, que ela trabalhava para manter algumas coisas. E a gente começou a guardar as mercadorias na nossa garagem. E ali a gente foi deixando um pouco daquelas caixas de cachaça na própria garagem. E aí continuamos comprando e vendendo, e o tempo se passou. E começamos ali mesmo, na garagem, colocando outros produtos de bebida. Foi quando abrimos, de fato, o nosso negócio de bebida, conhecido como Distribuidora Teodoro, em um local físico, na garagem de nossa casa. E agora eu tenho uma foto para mostrar a você, para servir de inspiração. É uma foto que ela representa a garagem, é onde a gente começou e é onde a gente está até hoje, porque foi ali que deu certo. Foi bem difícil naquela época, pois eu não conseguia fazer uma retirada, eu não conseguia visualizar o meu lucro no final do mês, ter controle sobre as minhas vendas, eu saía colocando o mesmo valor em cima de todos os produtos, eu não fazia ideia do que fazer para mudar, pois eu estava preso no processo do dia a dia e eu não achava tempo para pensar em novas estratégias, pois eu não sabia, eu não usava um método que eu uso hoje no meu negócio. Foram anos da minha vida assim. Eu estava cansado, gente. Estava praticamente desistindo. Eu me lembro de abrir mão de aniversário de família, Natal, Ano Novo, cara, momentos especiais, porque eu tinha que trabalhar. Porque mesmo rodando com o nosso negócio na garagem, eu tive que continuar vendendo na rua. Em vários domingos, por exemplo, eu tinha que ir para os jogos de futebol para vender a minha bebida para melhorar o nosso faturamento, que ainda era pouco. E aí eu quero mostrar também a foto, não lembro o ano ao certo, devia ser entre 2015 a 2017, que eu estava na beira do campo com a caixa térmica vendendo bebida. Até que um dia, depois de trabalhar errado por mais de 5 anos, tá, eu resolvi sair daquela situação. Eu comecei a investir em conhecimento sobre venda, precificação, marketing, gestão, estratégia. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o processo de uma empresa. E eu vi que ia muito além somente de colocar um preço em cima de um produto e sair vendendo. Tudo que eu ia aprendendo nesse tempo, eu ficava pensando em como aplicar no meu negócio, porque eu não achava nenhum curso específico para negócios de bebida. Mesmo assim, eu investia nesse conhecimento e eu ficava pensando como que eu poderia aplicar tudo aquilo no meu negócio para crescer ainda mais as minhas vendas e os meus lucros. Eu fui desenvolvendo técnicas e trabalhando, aprendendo com meus próprios erros e estudando muito. Eu vi que isso foi a virada de chave do meu negócio. Eu entendi que eu estava gerenciando o meu negócio de forma errada, pois eu não sabia vender e eu não sabia que tinha outras formas de venda. Eu não sabia nada sobre marketing, eu não tinha estratégia. E após começar a aplicar o que eu aprendia, com os cursos que eu fazia, eu comecei a enxergar o que eu poderia alcançar e que eu poderia vender acima de R$100.000 todos os meses com o meu negócio de bebida e transformar todos os meus sonhos em realidade, sonhos que eu não enxergava, que eu enxergava tão distante, começaram a ficar mais próximo da minha realidade. Eu enxerguei o tanto de tempo que eu trabalhei errado e sem resultado, pois depois que eu comecei a trabalhar de forma correta, o resultado começou a vir mais rápido e o meu negócio de bebida começou a vender mais de R$100.000 todos os meses. Eu sabia o lucro que eu tinha e quanto eu poderia retirar todos os meses, de forma que não atrapalhasse o caixa do meu negócio e eu ainda consegui ter tempo de qualidade de vida com a minha família. Os meus sonhos começaram a se tornar
possíveis. Eu comprei carro, eu comprei moto, comprei casa, hoje eu moro na beira da praia, tá? Eu consigo tirar férias durante o ano, eu já viajei e viajo com a minha família. Minhas vendas só multiplicavam, tá, gente? Eu consegui expandir, hoje eu tenho mais de 5 negócios diferentes. E eu quero mostrar novamente para vocês um pouco do meu faturamento. Eu quero mostrar a moto da loja que eu tenho. Recentemente eu comprei uma moto pessoal, uma BMW, que custa mais de 80 mil reais. O meu carro, eu tenho um apartamento avaliado em mais de 1 milhão. E algumas viagens e alguns empreendimentos que eu tenho também. Em 2022, eu comecei a minha trajetória na internet, o que fez o meu negócio de bebida crescer ainda mais. E através disso eu recebi o convite e fiz uma mini cobertura do lançamento da Itaipava 100% Malte. Eu recebi também a premiação do BIS, da Ambev, como a única distribuidora do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, em uma das poucas do Brasil a serem premiadas como distribuidora de destaque. Hoje eu sou embaixador e criador de conteúdo oficial do meu negócio, parceiro BIS, a maior plataforma de vendas de bebida para comerciantes de todo o Brasil. E eu também vou mostrar uma foto sobre isso, que eu me orgulho muito, muito, muito. E através desse meu posicionamento na internet, muitos donos de negócio de bebidas começaram a me seguir nas redes sociais e, ao ver o meu crescimento, ficaram interessados em saber como eu fazia para ter aqueles resultados, independente se eu estava iniciando ou se eu já tinha um negócio de bebida com resultado. Eles enxergavam que tinham que iniciar ou trabalhar de forma certa para crescer ainda mais rápido. Foi aí que eu me dei conta de tudo que eu tinha conquistado. E a quantidade de donos de negócio de bebida que me perguntavam como que eu consegui e como eu tinha feito para ter aqueles resultados, eu vi que eu tinha desenvolvido um método replicável que foi responsável por fazer o meu negócio sair do zero, da escala negativa do dinheiro emprestado, para um faturamento de mais de R$150 em venda no mês. Com isso, potencializei ainda mais a minha forma de trabalhar. Eu desenvolvi um método chamado MDL, Método Distribuidora Lucrativa. Todos os donos de negócios de bebida que colocam esse método em prática vendem acima de R$100 mil todos os meses. E eu estou aqui dividindo isso com você, porque eu tenho um propósito, que é ensinar donos de negócio de bebida a terem a vida transformada, como foi a minha, através do seu negócio, vivendo dele. Eu sei que talvez você esteja pensando assim como eu, lá no meu início da minha jornada, por muitos desafios, passando por muitas dificuldades, trabalhando o mês inteiro e não conseguindo fazer uma retirada. Não sabe o seu lucro mensal, tá, do seu negócio, não consegue atingir um bom faturamento. Você vende com margem baixa para poder ter giro e acaba não conseguindo nem pagar as contas no final do mês. Quando chega na segunda-feira, você não tem o dinheiro para pagar o boleto. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei. Quem nunca ficou trocando moeda com o seu cliente? Eu já troquei muita moeda. E para que você não permaneça nessa situação, como eu estava lá no meu início, eu decidi travar essa guerra contra essa situação que eu passei e que muitos donos de negócio de bebida estão passando agora. Por isso, eu resolvi compartilhar esse método com você, que é dono de negócio de bebida, ou você que está querendo abrir o seu negócio de bebida e não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei e não perder o tempo que eu perdi e nem o dinheiro que eu perdi. Hoje eu vou compartilhar com vocês os erros que os donos de negócio de bebidas cometem e que os impedem de vender acima de R$100 mil todos os meses com lucro. Então, faz o seguinte, já prepara o caderno e a caneta aí para anotar tudo. Independente se você já tem ou está querendo abrir o seu negócio de bebida, você tem que aprender os erros comuns que acontecem, que você não pode cometer. Assim, de forma correta, chegar o mais rápido possível nos seus 100 mil de venda por mês. Então agora é hora de conteúdo. Vem comigo para o quadro. Lembrando, você precisa ter um caderno, ter uma caneta, para você conseguir anotar tudo que eu vou passar para vocês. Aqui eu vou anotar coisas muito importantes, coisas que a gente, assim, de fato, vão mudar o game de vocês. Eu vou citar aqui 4 erros que você comete que te afastam de vender R$100 mil todos os meses. Cara, são muitos erros, então assim, eu separei esses aqui pra gente começar, para vocês conseguirem entender o conceito e de fato já mudar o jogo. Então tem que anotar que no final eu vou descobrir se você anotou ou não, beleza? Então,
para começar, vamos começar com o erro número 1. Qual é um erro que donos de negócio de bebida cometem que afasta ele de vender 100 mil? Coloca aqui agora no chat ou nos comentários o erro que você acha que você comete, que está te atrapalhando de vender mais. Ou se você está querendo abrir o seu negócio, um erro que você também está achando. Coloca aqui pra gente, a gente vai responder vocês, então coloca pra gente um erro, quero saber se está tudo certo, beleza? Enfim, o primeiro erro, gente, é ter como referência, tá? Ter como referência de negócio a própria concorrência. Referência. Como assim, Teodoro? Isso, você ter como referência o negócio do seu concorrente, beleza? E aí eu quero explicar um pouquinho mais sobre esse erro aqui para vocês. Hoje em dia, o maior problema é o erro do pequeno e do médio comerciante. É usar como espelho o seu concorrente. Isso acaba influenciando nas suas vendas. Beleza? Nos seus lucros, você acaba colocando promoções e ofertas com base na loja do seu concorrente. Como assim? E agora você se pergunta, cara, vamos lá. Você ficou em dúvida agora. Como assim, Teodoro? Meu concorrente, isso é o maior erro? Sim. Vamos supor, vou citar um exemplo para vocês. Você viu que seu concorrente fez uma oferta. Seu concorrente vendeu a Brahma, 3 Brahma por R$10. Aí você, sem pé, sem cabeça, simplesmente vai e copia. Porém, você não calcula nada, não calcula custo operacional, não calcula nada. O que você está fazendo? Está usando seu concorrente como referência. Isso é horrível. Horrível. Seu concorrente, ele é o seu concorrente, mas você não vai usar, você tem que ser a referência. Você tem que ser a referência. Mais algum exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você vê que o seu concorrente, toda quinta-feira, no dia do jogo do Flamengo, ele está fazendo a promoção da cerveja Heineken. Toda vez que o Flamengo faz o gol, ela fica R$9. Você vai e faz. Toda vez que o Botafogo fizer o gol, ela vai ficar R$9. Irmão, isso é errado. Talvez você ache que você está abalando, mas o seu cliente está visualizando que isso é errado. Então, isso acaba com o seu negócio. Tá? Isso acaba com o seu negócio. Quanto mais você copia o seu concorrente e se baseia nele, basicamente você erra e se afasta do objetivo, que é vender acima de R$100 mil por mês. Você foca muito no seu concorrente e acaba perdendo muito tempo com isso. Esse tempo você poderia estar estudando sobre o seu negócio, sobre os seus clientes e estar aplicando estratégias que verdadeiramente iriam trazer resultado para você. Quem vende 100 mil não copia, faz diferente. Por isso que eu, no meu negócio, eu tenho e aplico muitas estratégias e trabalho com várias formas de venda diferentes. Dessa forma, eu não preciso olhar para o meu concorrente e se preocupar com ele. Se ele quiser perder tempo, ele que olhe o que eu estou fazendo no momento. Recebo mensagem diariamente no meu Instagram, falando bem assim: Teodoro, meu concorrente faz isso, o outro faz aquilo, e eu digo, calma, gente. Relaxa. Pessoal, se seu concorrente está copiando o que você faz, é porque você está fazendo certo. Mas se você copia o que ele faz, se você é essa referência aqui, é você que está fazendo errado. E o que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa de diferente? Você parou para pensar como seu concorrente chegou aonde ele está? Você acha que ele ficou copiando tudo o que ele via, ou ele criou uma estratégia, correu atrás de preço? E falo mais, pior que copiar é não saber o que está fazendo, se aquilo está dando certo. Como assim, Teodoro? Pessoal, você copia tudo isso e no final, o que era para você ganhar de dinheiro, cara, dá prejuízo porque você não sabe o que você está fazendo. Vai que ele está fazendo uma coisa errada. Vai que quando você está copiando o seu concorrente, ele está fazendo alguma coisa errada que não traz lucro e resultado nenhum. Vai que você está copiando uma ação que ele fez com um produto que está perto da data de vencimento. E aí ele está só desovando para não tomar mais prejuízo.
você vai continuar copiando e vai para o mesmo caminho, vai cair no mesmo buraco. Eu queria aproveitar e mostrar alguns exemplos de cópias de promoção que eu sei que você faz. Você, primeiro, você copia a promoção que ele fez na semana anterior. Como assim, Teodoro? Ó, você viu que seu concorrente postou cavalo branco por apenas R$100. Você está pagando 90 e você vende a 120. Você vai e coloca por R$100. Você sabe o intuito? Volta lá no início. Você sabe o porquê que ele está fazendo isso? Por que ele está vendendo nesse valor? Você está achando que isso aqui vai mudar o seu jogo em relação à venda? E acaba não trazendo nenhum resultado isso aqui, sabia? Hoje eu tenho certeza que você fica muito tempo olhando as redes sociais dele. Você fica lá no Instagram, olha a rede social, olha o Instagram, olha a propaganda, olha o WhatsApp, passa na frente da loja, fica olhando o que ele está fazendo, se está fazendo alguma coisa nova. Cara, isso é muito ruim. Para de ficar fazendo a mesma coisa. Você precisa parar de copiar tudo que ele faz e começar a ser autêntico com a sua loja para gerar os seus próprios resultados. Existe uma frase que eu gosto muito, tá? Muito mesmo. Tá? Que é o seguinte: a gente não tem que olhar, tá, a concorrência e ficar dizendo que vamos fazer melhor. Vi a concorrência, eu vou fazer melhor do que ele. Não, a gente tem que olhar para a concorrência e dizer bem assim: vamos fazer diferente. Essa frase é de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jobs. Você não vai fazer melhor, você vai fazer diferente. Hoje existem milhares de produtos e milhares de formas de venda e estratégias que eu uso e ensino, e mesmo assim você quer ficar focado em estratégias de cópia. Chegou a hora de você evoluir e mudar a sua realidade, alcançar os seus 100 mil em venda. Você não precisa copiar, você precisa aprender. Por isso, continua assistindo todas as aulas da maratona, beleza? Porque aqui eu vou te mostrar todo o caminho certo. Aqui eu vou te mostrar o que eu fiz e que deu certo. Por quê? Porque você precisa evoluir. Então esse é o primeiro erro e eu quero que você anote, porque eu quero que você melhore ele. E eu vou falar mais também sobre, então deixa anotado. Então a gente vai para o segundo erro agora. O segundo erro é basicamente ter poucos fornecedores e pouco relacionamento. Então o segundo erro é pouco fornecedor e pouco relacionamento. Vou botar um coraçãozinho de relacionamento. Beleza? Como assim, Teodoro? Mas antes de começar a falar sobre os poucos fornecedores que você tem, eu queria contar a minha história com fornecedor e como isso mudou o meu jogo. Porque assim, gente, por que pouco fornecedor e pouco relacionamento é ruim? Porque sem fornecedor você não tem... Escreve no chat. Se você não tem fornecedor, o que você não tem? Se você não tem relacionamento com o fornecedor, qual é o problema que você sofre? Escreve no chat. Escreve nos comentários. Qual é o problema que você sofre se você não tiver fornecedor e relacionamento com ele? Preço. E aí que entra a minha história com o fornecedor. E esse é um erro. Então, vamos supor que você está querendo abrir sua distribuidora, tá? Ou sua adega, sua conveniência, seu negócio de bebida. Se você não tem fornecedor e relacionamento, você não tem preço. Se você copia concorrente, você não evolui. Beleza? Qual que é a minha história com tudo isso aqui? Existe um Teodoro antes e existe um Teodoro depois de conhecer fornecedor. O Teodoro antes de conhecer o fornecedor era aquele Teodoro que comprava por comprar apenas para ter o produto, e o Teodoro que conheceu o fornecedor era o Teodoro que comprava para fazer história e o Teodoro que comprava para ter preço competitivo no mercado e não precisar copiar ninguém. E essa minha história, ela se baseia em relacionamento, porque eu me relacionei com um proprietário de uma distribuidora de bebidas. Através desse relacionamento, ele me indicou um fornecedor que eu comecei a comprar. A primeira vez que eu vi a tabela de preço desse fornecedor, quase caí para trás, porque um produto que eu pagava 10 nesse fornecedor era 6, era o mesmo produto original, e eu quase caí para trás. Eu vi o tanto de dinheiro que eu deixei de ganhar, e hoje eu ainda continuo comprando com esse fornecedor, e ele é o maior fornecedor de bebida do meu estado. Por isso que eu falo que relacionamento é a base de tudo, e
isso tem ligação direta com a minha história. Se eu não montasse um bom relacionamento com o fornecedor. E aí você se pergunta, como que eu faço isso? Calma que eu vou te explicar como. Você viu como o fornecedor, ele pode te fazer alcançar os 100 mil? Sem relacionamento e sem network, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Porém, eu quero falar de você e dos erros que você comete. Eu tenho certeza que você já parou um dia e viu que estava faltando um produto para vender porque o seu fornecedor principal ficou sem aquela mercadoria. E aí? Vai ficar sem vender? Você não pode ter apenas um contato. Então escreva isso aí, no erro 2. Você não pode ter apenas um contato. Você de forma alguma não pode ter. Se você tiver, você vai ficar refém de um fornecedor. Se ele não tiver mercadoria, você fica sem. Se ele não tiver preço, você paga caro. Dessa forma, não vende o produto para o cliente e não ganha dinheiro. Ter poucos fornecedores vão afastar você de alcançar os 100 mil por mês e viver do seu negócio de bebida. Falando sobre ter mais fornecedores, eu quero mostrar esse depoimento do meu aluno, do Cássio, beleza? Que é um aluno do meu treinamento do MDL. Dá uma olhada. Gente, tudo bem? Meu nome é Cleison, sou de Manhamirim, eu sou aluno do MDL. Vim aqui passar para vocês o seguinte, que o curso está abrindo muito a minha mente, questão do meu comércio. A gente está tendo uma evolução muito grande aqui, a gente está aprendendo muito com o Teodoro, com a equipe dele, entendeu? Com os alunos que participam, que tem um bate-papo, a gente vai dialogando vários itens diferentes, cada um com a sua dúvida. Está sendo muito bom para mim. E sobre relacionamento, eu te pergunto, até quando você vai ficar com medo de se relacionar com seu fornecedor e com outros donos de negócio de bebida? Isso é um erro. É um erro porque você não fica sabendo das oportunidades. Você não sabe se está pagando caro em comparação a outros parceiros de negócio. Você perde chance de fechar a parceria e vender os seus produtos para outro parceiro do ramo. Isso te afasta de vender 100 mil reais por mês com lucro, que é o que eu te ensino. Para vender bem, você precisa ter preço competitivo, ter bons produtos e comprar com bom preço, tá? Isso aumenta o seu lucro e é através desse relacionamento que você descobre. E isso aumenta a chance de você vender 100 mil reais por mês. Olha só, os grupos dos meus alunos do MDL, hoje eu tenho um treinamento que é o MDL. Dentro desse treinamento a gente tem 4 grupos dentro do WhatsApp com níveis diferentes. São um grupo para relacionamento e grupo para fornecedor, né? A galera compartilha fornecedor e relacionamento. E ali a gente faz um network absurdo. São 4 grupos, 4 níveis. Grupo para quem está abrindo, grupo para quem vende 10 mil, grupo para quem vende 50 e grupo para quem vende 100 mil. E eu quero mostrar na tela para vocês um pouco de cada um desses grupos. Eu vou deixar passando na tela aí, vocês observam. Cada grupo com seu nível diferente de faturamento, justamente para eles trocarem fornecedor, compartilhar ideia, conversar com outros donos de negócio de bebida do mesmo nível que ele e com o mesmo propósito, que todo mundo que está nesse grupo é meu aluno e quer vender acima de 100 mil reais por mês, alguns já até vendem. Então, basicamente, queria mostrar isso para você e queria aproveitar e mostrar um depoimento do Valdemir, um aluno meu que participa dos grupos e o que ele tem a dizer um pouquinho sobre esses grupos de network. Outra coisa que ajuda bastante é o grupo que tem entre os alunos, porque às vezes você tem uma dúvida, alguma coisa assim, e tipo assim, cara, lá tem muito mais gente com mais experiência do que você. Então às vezes você tem uma dúvida de qual temperatura dá pra você deixar um freezer, um tamanho adequado de câmara fria pro seu negócio, qual que é a margem ideal, porque varia, né, de copão, lata, destilado, long neck, retornável. E lá o pessoal acaba tirando a dúvida de uma maneira bem rápida, assim. E agora eu te pergunto, você quer ou não participar desses grupos e ter mais relacionamento? Beleza? Então a gente vai agora para o nosso terceiro erro, que é a falta de gestão. Falta de gestão. 90% dos donos de distribuidoras sofrem de falta de gestão. Beleza?
90% sofre de falta de gestão. Falta de gestão basicamente atrapalha tudo. Você sabia que a falta de gestão da empresa pode acabar com o crescimento do seu negócio de bebida e até mesmo fazer você fechar o seu negócio? Já parou para pensar aquela pessoa que está vendendo a loja dela? Sabia que é por conta de falta de gestão, ela não consegue ver o dinheiro? Você quer fechar o seu negócio? Então tem que parar de cometer esse erro. Alguns erros e sinais que eu posso te passar da falta de gestão, para você ter noção, beleza? Alguns desses erros. O primeiro, misturar o caixa da empresa com o seu dinheiro pessoal. Eu sei que você faz isso. Mistura o caixa da empresa com o dinheiro pessoal. Anota no seu caderno. Outro erro da falta de gestão, não sabe a hora de contratar ou delegar a função na sua empresa. Talvez você vende hoje 300 mil e não sabe. Eu tenho um aluno que vende 80 mil e sabe fazer isso. Você com 300 tem que ficar o dia todo atrás do balcão. Mais um erro, não sabe quanto ganha nem o lucro que rendeu o seu negócio, ou de certo produto, ou de certo combo. Você não sabe se sua promoção, quanto que te deu de lucro. Erro de falta de gestão. Anota, vai. Você compra e vende e parece que não sai do lugar. Tá comprando, tá vendendo, mas não sai do lugar. A loja está do mesmo tamanho, o mesmo estoque, nada muda. Por quê? Falta de gestão. A primeira oportunidade, você não sabe se contrata ou não, você contrata e sai da loja. Falta de gestão. Não tem tempo para a família e não tem tempo para estudar sobre o seu negócio. Não consegue ter uma retirada, um salário fixo. Pior coisa, cara, dentro da falta de gestão é tempo para família. Você não tem tempo para família. Isso é horrível. Você não tem tempo para família. Você não pode fazer uma retirada de um salário, cara, para pagar um plano de saúde para o seu filho. Você, mais um erro da falta de gestão, você não tem sistema. Anota, você não tem, você tem que corrigir isso. Para que sistema, Teodoro? Para ter relatório, para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Esses são alguns exemplos claros desses erros. E dá sinal que está faltando gestão no seu negócio. E isso, além de afastar você de vender 100 mil reais por mês, tendo lucro, tendo liberdade. Ainda pior, pode acabar com o seu negócio. Um problema que um aluno tinha antes de entrar no MDL, eu quero mostrar para vocês um probleminha que o Matheus tinha antes de entrar para o MDL. O que ele tem para falar para vocês? Fala com eles aí, Matheus. Precificar corretamente, não sabia, tipo assim, quanto que eu tinha que tirar, se eu podia tirar, se eu não podia tirar, se eu estava tendo lucro ou não. Aí foi quando eu coloquei o sistema, assim que eu comprei o computador que eu vi nos seus vídeos lá, né, que tem que ter um sistema e tal, eu falei, não, vou colocar o computador para colocar um sistema. Aí quando eu coloquei o sistema, já comecei a ter mais ou menos uma visão de como que era. E isso é um erro porque você fica sem controle do seu negócio e acaba ficando desmotivado, pois não enxerga o negócio como um todo. Eu sempre falo que você é a engrenagem, o motor do seu negócio. E para funcionar bem, precisa estar alinhado, encaixado, para rodar com velocidade e assim ter resultados mais rápidos. E nas próximas aulas você vai aprender sobre gestão e sobre todos os pontos dessa engrenagem e o caminho para resolver cada erro desses aqui. Eu vou apresentar para vocês na próxima aula como que você vai resolver e ter uma gestão que te liberta, para você poder aproveitar de fato. E quanto que você deseja ganhar? Eu quero te fazer essa pergunta. Quanto que você deseja ganhar? Escreve no seu caderno. Você já definiu isso? Hoje você já conseguiu conquistar seus sonhos mais ousados? Eu sei que ainda não fez nada disso. Calma! 90% dos donos de distribuidora de bebidas, empresários, não têm salário definido e não tem funcionário por conta de uma falta de gestão do dinheiro. Eu quero provar isso, tem uma pesquisa, cara. Isso aí saiu no Sebrae, saiu em tudo. Você não pode fazer parte dessa estatística. Eu faço parte dos 10% que tem uma gestão que funciona e que me liberta. Eu quero que você também faça parte dessa gestão, por isso que você tem que assistir todas as aulas. E eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. O dinheiro do seu CNPJ, ele não é seu. O seu CNPJ, ele é diferente do seu CPF. Um exemplo disso é que você compra as suas coisas e pega o dinheiro do seu caixa. Isso te afasta de ter uma boa gestão e você precisa aprender a ter um salário e saber
quanto e como faz a retirada para os seus gastos pessoais, para alcançar os seus 100 mil de vendas com lucro. A gestão é algo bem amplo e importante dentro de um negócio. Não é difícil como muitos pensam, mas você aí precisa aprender sobre para poder seguir o caminho correto. E eu falarei mais sobre isso na próxima aula e te mostrarei a forma correta sobre isso. E agora a gente entra no quarto erro. E o quarto erro, ele basicamente está ligado diretamente a colocar uma margem fixa em mercadoria. A famosa precificação errada, a margem fixa da mercadoria. Isso é muito complicado e é um erro muito comum. É errado comprar um produto e colocar o preço que você acha melhor, ou precificar todos os produtos com a mesma porcentagem. Isso é um erro que os donos de negócio de bebidas cometem e que afasta de você vender os seus 100 mil por mês, precificando dessa forma principalmente. Eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu comigo, que eu tomei um prejuízo de 40 mil reais por conta de margem fixa. É uma história que aconteceu comigo e eu quero te contar. Em meados de 2021, 2020, por aí, eu estava num momento muito bom, vendendo bem, quando eu deparei com estoque legal, possibilidade de comprar a prazo com fornecedores, tudo certo, tudo dentro do padrão. Foi aí que eu comecei a pensar que se, por exemplo, eu comprasse uma caixa a R$30 e vendesse a 31, eu ganharia R$1. E se eu vendesse 500 caixas daquela por dia, para mim estava suficiente. E eu fiquei naquela brincadeira. Eu fiz isso o ano todo. Quando chegou no final do ano que eu fui fazer a conta e eu fechei para pagar fornecedor, passou ano novo, Natal, peguei o dinheiro, fui pagar as contas, faltou quase 40 mil reais. Foi 39 e pouco. E naquele momento eu percebi que o que praticamente ferrou meu negócio naquele ano foi a margem fixa. Eu trabalhei o ano seguinte somente para pagar aquela dívida que eu tava, que era uma dívida muito alta. Me queimei com fornecedores, tudo por conta da margem física. Você geralmente faz uma pergunta que é a seguinte: qual margem eu coloco nessa bebida? Eu sei que você hoje vive se perguntando isso. E é isso que te atrapalha de vender o 100K. Você não perde tempo com esse pensamento, você não pode. Se você coloca uma margem fixa igual em todos os produtos, você está fazendo errado. Você precisa aprender tudo que está por trás da precificação. O tipo de negócio que você tem, o tipo de produto influencia no preço que você vai colocar. Dentro desse mercado não adianta ter margem fixa. Você vai aprender a calcular da forma correta na próxima aula. Na próxima aula eu vou te ensinar a calcular a margem. A gente vai colocar, por exemplo, 15% e eu vou te ensinar a fazer o cálculo dos 15%. Fica tranquilo, mas na próxima aula. Você acha que ganhar R$1 é bom? Você acha que ganhar R$1 igual eu ganhei? Olha só esse depoimento do meu aluno, que após ele entrar no MDL e aprender sobre precificação de forma correta, o resultado que ele teve. E olha só, esse aluno é um aluno que entrou vendendo 200 mil e hoje ele vende mais de 1 milhão por mês. Olha o que o Ricardo tem a falar para vocês sobre a metodologia do MDL. Aqui é Ricardo da Adega Dois Irmãos, de Extrema, Minas Gerais. Passar aqui para gravar para vocês como foi muito bom ter o conhecimento do MDL devido à precificação de preço. Vou mostrar para vocês, tentar mostrar. Isso aqui, ó, pessoal, a gente mudou, segmentou tudo, tá? Separamos todos os precificação dos itens, tá? Para poder precificar todos os preços corretamente dentro de cada um deles com as suas margens, tá? Então aqui tem as margens varjeadas, que a nossa margem é um pouquinho diferente, a venda é maior, mas isso aqui que é importante, a gente conseguiu classificar todos esses itens aí, cada um com uma margem específica diferenciada, tá? E isso que foi bom, cerveja com a margem, refrigerante com a outra, energético, cigarro já tem uma margem baixa, água, e aí foi agrupamento, e aí a gente consegue deixar classificado esses daí que eu tô mostrando para vocês, os produtos que mais saem, começando da primeira, que a cerveja até de baixo, são os itens que menos vende e os que mais vendem, tá? Então a gente aí, ó, agrupou, vai agrupando todos os produtos aí para vocês terem quais são os produtos que a gente mais vende dentro da loja aí, tá joia? Maravilha, obrigado, um abraço!
Então, chega de trocar moeda, meu amigo. Já pensou em ter lucro suficiente para poder proporcionar uma qualidade de vida para sua família? Para poder tirar férias, viajar, comprar carro, comprar moto, ter a sua casa própria, quitar todas as suas dívidas, conseguir ter outros negócios, ter a sua própria independência financeira? É disso que esse erro te afasta, de ter lucro e vender 100 mil. Esses erros, eles te atrapalham a conquistar tudo que você mais quer. Então elimina esse erro da sua vida. Você não sabe o custo da sua operação em porcentagem. Não entende da própria operação. E pior, você ainda vende fiado. E eu ainda posso dizer que isso é pior, esses erros, do que vender fiado ainda. Porque, cara, você não entender o custo da sua operação é caro demais. É caro demais. Olhe como é bom participar de um grupo de network. Um dos meus alunos estava com dúvida de qual era a forma correta de trabalhar. E com isso ele perguntou lá no grupo. E olha a resposta dos outros alunos. Tá? O que eles falaram? Cara, é muito poderoso, né? A forma de trabalhar, os erros. Olha o que aconteceu lá no grupo dos meus alunos. Vou deixar o print na tela aí para vocês darem uma olhada. Incrível, né? Não se preocupe, que na próxima aula eu vou te explicar com detalhes como melhorar tudo isso e fazer as contas da forma correta. Mas você precisa se comprometer com você mesmo, que irá participar de todas as aulas, beleza? Quando você não se compromete com você mesmo, qualquer coisa te afasta de aprender e conseguir esses resultados. E aí tem uma frase final que eu queria passar para vocês, que é: o lucro a qualquer preço pode sair caro demais. Então querer fazer tudo sozinho, achar que uma aula como essa não pode te ajudar, pode sair caro demais. Então o lucro a qualquer preço pode sair caro demais, tá bom? Então hoje a gente falou, basicamente, conhecemos os 4 erros comuns que os donos de negócio de bebidas cometem. Então o primeiro erro é ter como referência de negócio a própria concorrência. O segundo é ter poucos fornecedores e um pouco relacionamento. Terceiro erro, falta de gestão. Quarto erro, colocar uma margem fixa na mercadoria, a famosa precificação errada. Esses foram os 4 erros que eu trouxe aqui hoje para vocês nessa aula. Mas, e se eu te contar que tem no mínimo uns 15 erros a mais que eu vejo donos de negócio de bebidas cometendo e que te afasta de vender 100 mil reais no mês com o seu negócio de bebida com lucro e liberdade? Por exemplo, salário, compra sem necessidade, funcionário, planejamento, sistema e muitos outros. Eu sei que desses erros que muitos cometem, porque, cara, eu sou mentor de donos de negócio de bebida. Eu vivo isso o dia todo com os meus alunos. Sempre tem um aluno cometendo algum erro. Eles aprendem a forma correta de resolver. E diariamente nas minhas redes sociais eu me deparo com esses erros, mas vamos mudar essa realidade. Por isso, eu e você estamos aqui. E basicamente, você já deu o primeiro passo para ter um negócio de bebida que vende mais de 100 mil reais todos os meses. Você está na direção correta, está na direção certa e começou a identificar alguns erros que podem estar cometendo e está atrapalhando o aumento das suas vendas, estão impossibilitando que você venda 100 mil por mês. A minha intenção nessa aula foi justamente abrir os seus olhos para você não cometer mais esses erros que te fazem perder dinheiro e que podem acabar com o seu negócio. Se você está iniciando o seu negócio, agora a aula de hoje foi para te mostrar como você pode iniciar de forma correta e não cometer esses erros que podem matar o seu negócio e atrasar os seus resultados. E se você já tem o seu negócio de bebida e comete esses erros, precisa ajustar urgentemente. E é por isso que na segunda aula da Maratona Vivendo do Seu Negócio de Bebida, eu vou te mostrar o jeito certo para você reverter os seus resultados e sair de todos os erros que eu te mostrei na primeira aula. Na aula 2, você vai aprender a atrair mais clientes, fidelizar e vender mais também, para conseguir alcançar
os seus 100 mil reais por mês, gerando muito lucro. E se eu fosse você, eu não perderia essa aula por nada. Eu quero que você se comprometa com você mesmo. Só vai dar certo se você querer e se disponibilizar a aprender e aproveitar as chances que chegam à sua porta. Lá quando eu iniciei, eu não tinha direcionamento. E por isso eu passei 5 anos trabalhando de forma errada, perdendo dinheiro, até que eu desenvolvi uma metodologia que fez eu mudar a minha realidade e ganhar dinheiro de fato. E é isso que você vai aprender estando aqui comigo nas demais aulas. Você vai entender o que precisa fazer para ter ações certeiras que te levarão a realizar os seus sonhos mais ousados. E eu queria te fazer um chamado agora. Isso mesmo, você achou, eu falei de comunidade, eu falei de grupo, e você achou que eu não ia te chamar para nada? Eu tenho uma novidade. No final desse evento, eu vou sortear um prêmio. E para você participar desse sorteio, você precisa seguir algumas regras. Você precisa assistir às 3 aulas do evento. Hoje foi a primeira aula. A segunda aula será na próxima quarta-feira e a terceira aula será na próxima quinta-feira. Você precisa fazer um resumo de cada aula e postar na nossa comunidade da maratona. Isso mesmo, a gente criou um grupo de network, a nossa comunidade. Eu vou explicar melhor. Você fazendo isso, além de concorrer ao prêmio, você irá aprender ainda mais com esse resumo, beleza? No final, você tem que preencher um formulário final que a gente vai enviar nos grupos da maratona após a terceira aula. Então, no final da terceira aula, lá na quinta-feira, a gente vai enviar um formulário para você participar, preencher. Você precisa estar presente no dia do sorteio, que será no próximo domingo, às 20 horas da noite. Já que você terminou de assistir essa aula, então entra agora na comunidade que a gente criou no Facebook, da Maratona Vivendo do Seu Negócio de Bebida. E já publica o resumo dessa aula aqui. Essa comunidade é exclusiva para você. Tá? Lá você tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Eu vou ficar lá, eu e meu time ajudando vocês, além de conhecer e conversar com pessoas que estão na mesma jornada que você e com o mesmo propósito, vender mais de 100 mil reais todos os meses com o seu negócio de bebida, tendo lucro e liberdade. E para entrar na comunidade é só clicar no botão azul abaixo dessa aula, se você estiver assistindo no blog. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Tá bom? Então clica, entra na comunidade, a gente vai te aceitar e você já vai estar participando e você posta o resumo. E eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e fui! Eu me chamo Flávio Ariel, eu tô aqui para falar um pouco sobre o MDL. Dentro do MDL a minha experiência é simplesmente assim incrível. Em questão de faturamento, eu antes de entrar no MDL eu faturava 40 mil por mês. Eu cheguei foi o maior recorde, né? Por minha loja ser pequena, então o maior recorde foi 40 mil. Eu dentro do MDL, dentro com as dicas, dentro dos grupos com pessoas que têm distribuidoras. Hoje eu tô com faturamento de mês passado, que foi no caso outubro, eu fechei com 70 mil. Esse mês o fechamento dele eu ainda não fiz totalmente, mas a gente já bateu 70, a gente já tá fechando em 74. E eu tenho certeza que dentro do MDL eu vou conseguir bater a meta de faturamento de 100 mil. Me chamo Camila, tenho uma distribuidora de bebidas no interior da Bahia. Sou aluna do MDL, que é um método distribuidora lucrativa. E eu vim falar aqui um pouquinho para vocês minha experiência como aluna desse método, que mudou minha visão como empreendedora. Me ensinou muito sobre delivery, sobre aplicativo de vendas, né, como iFood, como Zé Delivery, sobre taxa de maquininha, sobre, de fato, conseguir ver o lucro da minha distribuidora, que até então não conseguia ver, de fato, o lucro. Sobre imagem, sobre muitas coisas. Esse final de semana, o que vocês acharam dele? Foi bom? Não, foi muito bom, a gente bateu quase 15 mil. E sem feriado, sem nada, só sexta, sábado e domingo. Quando a gente entrou, a gente estava numa média de uns 20 e poucos em outubro. Aí agora já tá nos 70. Caraca, eles estão 80. Sério? Esse mês agora de abril foi 70 e pouco, a média de dezembro.